Vamos nos colocar em pé. Vamos estar neste momento lendo o texto que foi anunciado. Texto sagrado que dá aqui base para o que vamos falar nesta noite. Mateus 26, versículo 17. Eu estarei lendo os versos ímpares, os irmãos lerão em seguida os pares, e assim vamos revezando numa leitura coletiva. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, diz-me, há de trair. Só diz o texto: bom seria para esse homem se não houvera nascido. Tá bom. Você pode fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha falar contigo nesta noite? Através da palavra que será ministrada, quem deseja pode começar a orar comigo. Estamos diante de Ti, juntos de novo. Nós queremos a bênção, queremos a graça, a força do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, fala conosco. Amém. Pode tomar assento, muito obrigado. Eu quero falar nesta noite sobre o dia que mudou a história. Esta foi a última ceia de Jesus na terra. Todos nós temos um fato histórico que nos faz relembrar algum ato na nossa vida. Todos nós temos momentos muito marcantes, e é possível que quando nós passamos pelo local, pelo endereço, isso é automático, vem na nossa mente a cena que ficou gravada no dia daquele episódio. Isso acontece muito comigo, às vezes estou viajando, aí eu pergunto à minha esposa: o que é que você lembra deste lugar? O que é que você lembra desta cidade? E parece que a gente telepaticamente consegue perscrutar o que está na mente um do outro, relembrando um fato que aconteceu naquele dia. E hoje nós vamos relembrar a última ceia de Jesus na terra. O dia da última ceia foi um dia também que ficou marcante na história, mudou o calendário, é objeto de estudo dos historiadores e das pessoas que faz questão de conhecer de perto acerca do reino de Deus. E nesse dia, nós chamamos de um dia de decisões eternas. Esse fato, ele saltou nos anais da história, chegou até nós, trazendo a essência do que ocorreu naquele grandioso dia. Foi o dia em que Jesus reuniu seus 12 apóstolos, e curiosamente, naquele dia, não foi só para mais uma refeição ao cair da tarde.
não foi só para mais uma ceia, como era ali o costume dos judeus, que acontecia ao cair da tarde todos os dias. Foi muito mais do que isso. Isso transformou em um ato histórico eterno. E neste ato foi instituído também um memorial. O memorial que nós fazemos menção dele mensalmente. Todos os meses nós estamos aqui fazendo menção deste memorial. O que é um memorial? Um memorial é um marco que mostra que algo aconteceu na história naquele lugar. Você vai ali na Avenida Anhanguera, você vai ver o busto, a esfinge do Anhanguera, que está ali no centro da nossa cidade. E aquilo ali, quando você vê aquilo ali, você já associa aquela imagem à história da cidade. Então, é um marco, este marco que foi instituído, chamado Ceia do Senhor, que pode acontecer ou diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou anualmente, ou bimestralmente, do jeito que preferir. Nós preferimos mensalmente a Ceia do Senhor. Esta ceia que não pode ser trocada por absolutamente nada aleatório desse mundo. O culto de ceia é o culto onde nós preparamos, almejamos que este dia seja o dia da gratidão por tudo que Jesus fez em nosso favor. E é interessante que este memorial revela o caminho da salvação, ensina as atitudes dos seguidores de Cristo, até o grandioso dia quando Ele voltar, e Ele vai ministrar uma ceia para todos aqueles que saírem vitoriosos deste mundo, e vai cear nas mansões celestiais com Cristo. E eu pergunto, tem alguém aqui que vai fazer parte dessa ceia? Se tem, você glorifica Jesus. Então, hoje, quando nós participamos da ceia, não repetimos este ritual, mas nós revisitamos o dia mais profundo da comunhão na história da teologia, na história sagrada, na história da vida cristã, que foi o amor de Deus vivido em prol da humanidade. Então nós estamos falando de um marco sagrado, de um marco extremamente profundo, crucial, onde nós estamos aqui hoje livres, salvos, com direito à vida eterna, mas isso custou a vida do Filho de Deus. Então, se você valoriza este momento, eu gostaria que você fizesse barulho o tempo inteiro neste culto, com glorificação e exaltação ao nome de Jesus. Esse dia foi um dia de entrega absoluta. Entrega absoluta. Se eu perguntar se você pode dizer que você já entregou absolutamente a Cristo, talvez você pense para responder. Porque uma entrega absoluta, ela não tem nenhuma restrição. É uma entrega. E quando se entrega, acabou-se. Você chega na concessionária, compra um carro, é passado para você o documento para você ir no Detran, colocar o carro ali em seu nome, e a concessionária não vai falar para você, olha, cuidado com esse carro, não passe em buraco, olha, cuidado para não bater, não. Entregou para você, a responsabilidade é sua, foi feita uma entrega. E nesta noite eu quero te dizer que esse dia, que eu chamo de marco, que eu chamo de instituição de um marco, foi um dia em que o Senhor se entregou por mim, por você, por nós. Uma entrega absoluta, uma entrega sem reserva de domínio, uma entrega plena, uma entrega total. É por isso que Jesus não abre precedente. Ele não abre prerrogativa para você dizer, eu vou ser crente só a metade do corpo, eu vou ser crente só do peito para cima, eu vou ser crente só as pernas. Não, Jesus disse, eu te quero todo, completo, porque a minha entrega foi absoluta. E se você ainda não fez essa entrega, hoje é dia de você dizer, eu quero me reentregar para Cristo novamente. Naquele dia Jesus sabia o que aguardava a sua vida. Diga comigo, traição. Cruz, renúncia, dor, morte. Tudo isso estava na pauta, na via crucis. Só que Jesus, em momento algum, hesitou em passar por todo aquele martírio, porque o que estava em xeque era a nossa vida. O que estava em xeque era o nosso futuro. O que estava em xeque era a nossa salvação.
E é preciso você prestar atenção para você acompanhar a mensagem, que mesmo assim ele se entregou voluntariamente. Ele não foi conduzido à força. Ele não foi amarrado. Ele não foi empurrado. Ele não foi ali fazendo força contrária, resistindo à condução. Não, ele foi voluntariamente. Uma entrega absoluta e voluntária. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando, não. Foi uma entrega voluntária. Se você veio aqui hoje, eu vim porque o meu marido forçou, minha mulher fica pagando mico, minha mãe disse que se eu não viesse não me dava o vestido de Natal, eu estou aqui meio que forçado. Não, eu vim voluntário. E eu não estou com pressa de sair desse ambiente, porque eu estou aqui adorando, celebrando, venerando, glorificando, bendizendo aquele que se entregou por mim. Aquele que por causa dele, eu estou hoje aqui com o nome garantido no dia do arrebatamento da igreja. E tem alguns pontos a observar na ceia, que eu gostaria de compartilhar a vocês. A ceia nos lembra que salvação custa caro. Foi comprada com dólar, libra, marco alemão, euro, ien. Foi comprada com sangue. Alguém teve que morrer para que você tivesse hoje aqui a salvação. E esse alguém foi o Filho de Deus, que não tinha pecado, mas se fez pecador para que pudesse estar aqui nesta noite, você glorificando a Ele, dizendo, valeu a pena o Senhor ter derramado o seu sangue por mim. Jesus entregou o seu sangue. Quando a gente fala assim, rapaz, é um sacrifício de sangue, isso exige morte. Isso exige guilhotina. Isso exige a perca do maior bem que nós possuímos, a vida. Segundo a nossa Constituição, os dois maiores bens que temos, a vida, primeiro, e a liberdade, segundo. Mas Jesus disse, eu vou dar a minha vida e, consequentemente, vou perder a minha liberdade. Mas por uma boa causa, por causa da Igreja AD Recanto do Bosque, por causa de Goiás, por causa do Brasil, por causa do planeta, eu vou dar a minha vida. Houve ali esse custo altíssimo, o custo de sangue. E nós participamos como quem entende o preço da nossa liberdade. Se você entende que alguém morreu em seu lugar, eu não acredito que você consiga ouvir isso sem exaltar esse Senhor Jesus que deu a vida, que entregou o seu sangue por nós. A ceia exige coração quebrantado e agradecido. Uma das exigências da ceia é que tenhamos um coração quebrantado. O Sermão do Monte diz que bem-aventurado os pobres de espírito. E alguém disse, quem tem só um espírito, né? Não, pobre de espírito, ele significa um espírito quebrantado. Uma pessoa empática. Uma pessoa que recebe a correção, que recebe a doutrinação, que recebe mudanças de vida com tranquilidade, sem revidação. Essa pessoa, ela subtende que ela é quebrantada, porque a ceia exige isso. E quando eu venho para a ceia, eu venho despido do orgulho, da prepotência, da arrogância, da impetulância. Eu desço do pedestral da exaltação, da soberba. E eu me visto da roupa da humildade. E eu estou aqui dizendo, Senhor, eu não mereci estar aqui. Eu só estou aqui porque o Senhor compadeceu da minha alma. Quantas pessoas na grande Goiânia, que é muito mais importante financeiramente, muito mais importante intelectualmente do que nós, mas não estão aqui, mas você é privilegiado porque você está no melhor lugar do planeta, você está na presença, na casa de Deus. Meus irmãos, o texto diz, e isto é o meu corpo que é entregue por vós, Lucas 22:19. Isto é meu corpo que é entregue. Voltando a pouco, quando eu falei da voluntariedade, Jesus não foi obrigado, ele se deu, ele se doou. Quantas pessoas fazem muito na igreja, mas faz forçado, faz policiado,
faz meio que na livre espancada pressão. Mas Jesus não, Jesus disse assim: eu vou fazer de forma voluntária, eu vou me doar. Ninguém está me oprimindo, ninguém está me execrando, ninguém está me coagindo. Eu vou fazer porque eu quero fazer acontecer a salvação na vida do irmão Lourenço, na vida da missionária Marileus. Eu estou aqui para dizer que eu vou me entregar por vocês. E a pergunta nesta noite é o feedback: e você tem se entregado para Cristo? Você tem dito: Senhor, é o Senhor que manda neste corpo, é o Senhor que manda nesta vida, é o Senhor que dirige meus passos, é o Senhor que me manda comprar, vender, ir e vir, é o Senhor que faz de mim o que o Senhor quiser, porque o Senhor é o meu proprietário, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde estão essas pessoas que podem pronunciar essas frases? Aleluias. A ceia é um chamado para algumas coisas. Diga comigo: renovar a nossa rendição. Isso, na semana da ceia você fica todo crente, né? Todo espiritual. Eu estava até com vontade de falar um nome aqui, mas não vou falar porque é semana da ceia. Eu estava até com vontade de mandar essa pessoa lá para aquele lugar, mas eu não vou mandar porque é semana da ceia. É sorte dele porque é semana da ceia. Como se não fosse semana da ceia, eu podia fazer e acontecer. E a ceia nos traz esta rendição. Olha, cuidado, vigia, crente. Você não pode nem deve ser crente só na semana da ceia. Tome cuidado. Jesus pode voltar na semana que não é ceia. Você tem que estar preparado hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Qualquer dia da semana, do mês, do ano, a Bíblia diz que todo dia é santo no Senhor. Então, todos os dias, você precisa estar ávido de desejo pelo arrebatamento, se preparar, dizendo: qualquer momento que o Senhor vier, eu estou com a mão na alça da bolsa, eu vou viajar para as mansões celestiais, porque eu estou esperando Jesus. A ceia é um momento que nos leva a uma reflexão, a deixar de pecar. Eu não posso pecar. Essa agonia que me traz na minha mente, essa tortura psicológica, a minha consciência me acusa 24 horas, é o maior tribunal existente na terra, é a consciência. Eu fiz isso errado, ai meu Deus, está chegando a ceia, como é que eu faço? Eu pego o pão, jogo debaixo da cadeira, eu dou uma saída na hora da ceia, eu invento uma doença para não vir na ceia, eu crio uma viagem, o que é que eu faço? Eu estou angustiado, e você fica feito um macaco esfaqueado, correndo para lá e para cá, sem direção, sem norte, porque você está angustiado com seu estado deplorável, de miserável de pecado. E a ceia diz: não peca. 30 dias passa muito rápido. Daqui a pouco chega a outra ceia. E se não chegar a outra ceia, nós vamos cear com Jesus na glória. E nós temos que estar preparados a todo instante. E é um momento de você fazer essa reflexão e fazer uma autocobrança dizendo: eu não posso pecar. E a ceia também reafirma a nossa aliança. Eu sou crente, eu não vou largar de ser crente. Eu já estou com tantos anos na fé, e é daqui para frente eu tenho certeza que eu preciso de me manter crente, me manter na presença de Deus, porque eu não quero perder a minha salvação. O bem mais precioso para mim não é minha casa, é minha fazenda, é minha loja, meu carro, não é meu curso universitário, não é meu emprego vitalício. O bem mais precioso que eu tenho é a minha salvação, e eu não vou perder a minha salvação por nada. Quantos vieram reafirmar essa aliança com Cristo nessa noite? A ceia foi um dia de exame interior. Olha, o texto diz: enquanto comiam, Jesus declarou: um de vós há de me trair. Deram aquela pausa na comida. Olharam um para o outro com aquele olhar acusativo. É você? Não. É você? Não. E o texto categoricamente afirma, Mateus 26 e 22. O que aconteceu? Sempre tem alguém que parece que ele é de outro planeta, né? O que aconteceu? Gente, o que está acontecendo aqui? Não sei o que está acontecendo. Sabe, a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. E o texto diz: porventura sou eu, Senhor. Sabe aquela pessoa que vem para a ceia
com o coração, com a mente acusando, você não pode participar da ceia. Não, se o pastor pregar e disser assim, olha, tem alguém aqui, olha, fica aí pensando que Deus vai perder tempo para estar revelando pecado seu. A sua consciência já se auto-revela. Você é adulto, você responde pelos seus atos. A sua consciência já diz se você pode ou não tocar nesses elementos, sob pena disso que é bênção se tornar maldição. Isso aqui não é a comida aqui do restaurante, não é a comida da lanchonete, isso aqui não é o lanchinho da casa do colega, isso aqui é corpo e sangue de Cristo representado nesses elementos. E a nossa consciência vai dizer se pode ou não pode, se deve ou não deve. Todos examinaram o coração. E alguns pontos a observar aqui. Aqui a mesa não é lugar para acusar um ao outro, é lugar para olhar para dentro, olhar para mim, fazer um auto introspectivo. Eu estou apto, eu posso. Eu já vi gente que às vezes vai lançar a mão na ceia, o braço fica atrofiado, o braço fica ressequido, o braço perde a mobilidade, porque ele pensa que a ceia é algo qualquer. Ele pensa que a ceia é mais um lanchinho. Não, não é isso. Cada discípulo deve perguntar, como está a minha vida diante do Senhor? Não é só o primeiro domingo do mês, é mais do que isso. É a revisitação do dia em que Jesus morreu por nós. Judas estava na mesa, mas o coração estava longe, distante, filosofando. Sabe quando você está no lugar só o corpo, mas a alma está perambulando? Judas estava assim, ele estava sentado junto com os 12, porém, ele não estava na mesa no tocante ao ato espiritual. Tem muita gente que está aqui, mas às vezes só está o corpo, a alma está viajando por aí. Nessa noite, busca a sua alma, busca, chama a alma de volta, chama a alma, chama o espírito de volta. Vem para cá, eu quero que vocês três estejam aqui, plenamente santificados, espírito, alma e corpo, para participar da ceia do Senhor. Se a sua alma está vagando, se seu espírito está por aí viajando, chama todos para encontrar agora com esse corpo, esse invólucro da alma e do espírito, e vamos juntos participar do corpo e do sangue de Jesus. Pedro estava na mesa, mas precisava ser restaurado. Tem gente que está sentado aqui, e o pior, vai participar da ceia, mas não consegue olhar no olho do irmão que está aqui, que é seu desafeto, que é seu inimigo. Tem gente que está aqui, mas está brigado. Marido com a mulher, os pais com o filho, já não conversa há muitos dias. Que parâmetro você tem que autoriza você a participar da ceia? João estava na mesa, encostado no peito de Jesus. Isso fala de intimidade. Dentre os 12, ele era conhecido como discípulo amado, próximo de Jesus. Oxalá que nessa noite você tenha o desejo de estar próximo de Jesus. Tem gente que está na igreja, mas está tão distante de Jesus, e Jesus quer ser próximo de você. Jesus está aqui nessa noite querendo aproximar de você. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É nós que temos que chegar primeiro a Deus, através dos joelhos dobrados, de uma vida quebrantada, através de uma vida ilibada na presença do Senhor. A ceia nos chama para, diga comigo, arrependimento. Mais forte, santificação. Reconciliação. A mesa é este lugar de correção amorosa de Deus para os nossos corações. É com aquela luva de pelica que Deus toca em você, dizendo, olha, não é por aí, não é assim, eu não te quero desse jeito, eu preciso que você esteja aproximando de mim, o tanto quanto eu quero aproximar de você. A ceia foi um dia de aliança e esperança. Diga comigo, aliança e esperança. Jesus, quando levantou o cálice, ele disse, este
é o cálice da nova aliança no meu sangue. Uma aliança. Só pode participar da ceia quem está membro da igreja e em comunhão com Cristo. Porque você fez uma aliança. Naquele momento, ele institui um memorial eterno da igreja. Uma aliança que não se quebra. A aliança tem começo, mas não tem fim. A aliança é feita do metal mais precioso, o ouro. E neste caso aqui, o ingrediente que fora utilizado foi o sangue de Jesus, que fez essa aliança. E ele disse ainda: não beberei mais deste fruto da vide, até que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Daqui a pouco nós vamos estar novamente com Cristo, lá na glória, participando deste evento miraculoso, que está sendo um test drive aqui nesta noite, você participando dessa ceia, que será servida pelos diáconos e diaconisas, mas daqui a pouco é o próprio Jesus que vai te servir, gente. A ceia aponta para o passado, diga passado. Diga transforma o presente. E anuncia o futuro. Então são 3 fases da ceia: passado, presente, futuro. Passado, você foi perdoado dos seus pecados. No presente você é santificado para não voltar ao pecado. E no futuro você será glorificado para sempre livre do pecado. Aonde estão os crentes que estão nessa segunda fase, aguardando a terceira fase? Você será glorificado. Receberá um corpo incorruptível e glorioso. E eu tenho alguns pontos para observar nessa ceia. É reafirmar nossa aliança com Cristo, renovar a esperança da sua volta, lembrar que estamos indo para um banquete celestial, e a ceia nos diz ao nosso coração algumas coisas. Diga comigo bem alto: Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele voltará, e Ele voltará. 845 vezes está escrito na Bíblia que Jesus voltará. Só Paulo escreveu 50 vezes sobre a volta de Jesus. Você tem alguma dúvida? Se tiver só uma vez escrito, eu acreditava. Agora imagina 50 vezes Paulo dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E se você crê que Jesus vai voltar, viva de forma que você possa ser arrebatado quando Ele voltar. Conta-se uma ilustração. Tinha um grupo de cristãos da Segunda Guerra Mundial. Cristãos que tinham sido presos. Eles se reuniam escondidamente para celebrar a ceia do Senhor, porque se fosse descoberto que eles estavam celebrando a ceia, eles todos perderiam a vida. E eles, com migalhas de pão e com água, eles tomavam a ceia, porque não tinha vinho. Uma certa noite, ao terminar de repartir, eles perceberam que um dos presos que estava junto com eles, estava muito fraco e muito adoecido, e não tinha tomado o cálice. E ao perguntar: por que você não tomou o cálice? E ele respondeu chorando: eu deixei passar, porque queria que alguém mais forte tomasse por mim. Eu não me senti digno, mas agora entendo que o cálice não é para fortes, é para aqueles que reconhecem que precisam daquele que foi forte por nós, Jesus. E naquele momento todos eles choraram com ele, mas não era sobre o cálice, era sobre Jesus, o único forte, suficiente para salvar a minha, a sua e a nossa alma. A ceia não é para perfeitos, a ceia é para arrependidos, é para dependentes da graça, é para filhos que lembram dele e esperam pela segunda vinda dele em glória. Eu não estou falando para gente fortes, eu estou falando para gente enfraquecidas, mas que se fortalece em Cristo Jesus, que é a nossa força maior, nos tornando fortes. E eu quero terminar dizendo que na última ceia, Jesus nos ensina pelo menos 3 verdades. Diga comigo: entrega. Mais forte: entrega.
é que Ele se deu por nós. Diga comigo, exame. Mais forte, exame. Devemos olhar para nós mesmos. Terceira coisa, diga comigo, aliança. Devemos olhar para Ele que voltará. E eu fiz uma aliança com Ele, que eu vou subir nessa volta, nesse retorno, eu vou subir com Ele. Aonde estão os que vão subir? Onde estão? Hoje, ao participar da ceia, nós vamos reviver aquele dia que mudou a história da humanidade. E nós vamos reafirmar: Senhor, estamos à mesa porque dependemos de Ti. Estamos aqui porque confiamos em Ti. Estamos aqui porque recebemos o perdão dos nossos pecados. Estamos aqui porque já deixamos a nossa vida de vil pecador. Estamos aqui porque cremos na vida eterna. E eu quero agora 1 minuto de glorificação para todos aqueles que ainda crê que Jesus voltará e que Jesus estará arrebatando uma igreja que crê, que confia no seu nome.